pessoal, sou Letícia Mello, estou aqui hoje na Van West College com o Rodrigo, que ele é diretor de marketing e vai falar um pouco sobre os programas que a Van West oferece aqui em Vancouver e em Kelowna, que eles têm outros campos também. Muito obrigada por me receber aqui na Van West. Não, obrigado, Lê, pela oportunidade de falar com os seus alunos, e eu que agradeço vocês estarem aqui com a gente. Vocês oferecem programas, os mais interessantes, nós temos muitos alunos que são adultos, né? E eles buscam inglês para business e vocês oferecem, vocês têm programas de estudo-trabalho, vocês agora têm programa de pós-graduação. Então, desses programas que você oferece, eu queria que você faça um pouquinho, por exemplo, vamos começar pelo English for Business, que é um programa que temos alunos que são profissionais. Às vezes eles estão, quero fazer um programa de inglês nas férias. Ele disse, mas eu não quero um General English, eu quero um inglês para negócios. Pode falar um pouco? Vocês têm um que é muito interessante, o Bullets. Não, legal. O Bullets, inclusive a gente está na sala aqui onde acontece o curso, né? Ele acontece de segunda a sexta-feira, né? Todas as semanas. É um programa que foi criado pela Universidade de Cambridge, tá? Que ele foi criado a pedido das empresas. Porque as empresas elas mandavam os funcionários para fora para fazer inglês em diversos países, mas eles não tinham, cada um fazia uma escola que cada uma tem um nivelamento diferente. Né? Então isso faz com que as empresas não sabiam exatamente como é que era o nível desses alunos. Então é muito difícil, né? Quando o aluno chegava com nível 7, outro 8, outro 6, só que cada escola tem um nivelamento diferente. Então as empresas não sabiam exatamente como é que era o nível desses alunos. Então as empresas fizeram um pedido para Cambridge para criar esse programa, né? Que é justamente o Bullets. Eu falo que o Bullets é como se fosse o inglês para negócios, né? Então é um programa onde os alunos eles vão ter simulações de atividades que acontecem no negócio em inglês. E também eles são preparados para o teste que é a do Bullets. Né? Então eles fazendo o nosso curso, eles podem ou não fazer o nosso teste. Eu falo que o Bullets é como se fosse o IELTS para negócios. Tá? Então o aluno ele faz esse teste, ele pode ter qual é o nível de inglês realmente dele para negócio, não para a parte acadêmica ou general que é usado para imigração. É o inglês para negócios. E muitas empresas, né, recrutam os seus novos funcionários exigindo o teste do Bullets. Como as faculdades ou a imigração exigem o IELTS, as empresas exigem o Bullets como teste para recrutar aquele funcionário, para saber se ele tem um nível bom de inglês para aquela função que ele vai aplicar, né, da empresa que ele está aplicando agora. Ou mesmo para funcionários que já estão na empresa, que querem mudar de posições, as empresas também usam o Bullets para avaliar o nível de inglês. Então, para o aluno que está chegando aí do Brasil, né, é legal porque eles podem fazer esse preparatório e esse programa é um pouco diferente do programa de inglês, Business English, por exemplo. Normalmente no programa de Business English o aluno ele tem mais vocabulário, expressões de negócios, né? Então é isso que eles aprendem. Aqui não, o aluno ele participa de simulações do que acontece no negócio. Então o aprendizado é muito mais dinâmico. Então, por exemplo, parte dos alunos ficam aqui na sala de aula e parte dos alunos vão para o corredor para fazer uma simulação de venda de um produto, por exemplo. Então eles acabam aprendendo na prática como é que funciona, e então a gente percebe que o resultado deles acaba sendo até melhor. Olha, muito interessante, muito legal. E eles fazem, né, a gente tem os alunos, por um acaso nós temos alunos que fizeram esse programa, que tem um aluno vindo para fazer esse programa. Eles, basicamente, você faz um teste online, que é gratuito, né, que o college disponibiliza. Fizeram um teste, faz um teste, tem que ter um nível mais intermediário avançado, e aí ele chegou aqui, ele vai começar o programa. Bem simples, né? Ele pode escolher o programa a partir de duas semanas, né? A partir de 2 semanas, quantas semanas ele tiver disponível para fazer o programa, ele pode fazer o programa. Ótimo, excelente. E tem aqueles alunos que querem o programa de estudo e trabalho. Que eles falam, eu quero ter uma experiência de fazer um curso profissionalizante, eu tenho já um inglês intermediário avançado, o que você pode me oferecer, Letícia? Vocês têm uns programas muito interessantes, que vocês têm o vocacional e tem também um programa de pós. Aqui o que é interessante que eu acho da Van West, que eles têm o programa de co-op, né? Então assim, não é um programa que ele vai só estudar, ele vai estudar, e pode trabalhar 20 horas semanais durante o programa de estudo, certo? Isso. E ele também tem a parte de estágio, que seria algo a mais ali. Eu queria que você faça um pouco, porque o da Van West é um pouco diferente, então eu queria que o Rodrigo explicasse um pouco para o aluno como funciona o vocacional de vocês. O nosso programa vocacional, ele
para quem ele aceita o aluno que ele já saiu do ensino médio, né? Então, o aluno que já saiu do ensino médio, ele já é elegível fazer os nossos programas. Isso também não quer dizer que o aluno que já tem graduação ou tem a pós-graduação, mestrado, né, ele possa também fazer esse programa. Eu mesmo, né? Eu quando vim para o Canadá, eu acabei fazendo um programa justamente vocacional. E eu já tinha MBA no Brasil. Olha só. E quando a gente chega, aqui quando a gente está no Brasil, talvez a gente fica um pouco com preconceito, achando, eu vou fazer um downgrade, né? Vou reduzir o meu nível. Mas é importante dizer que uma nova formação aqui no Canadá é totalmente diferente do que acontece no Brasil. Né? Porque os alunos, a gente está começando uma vida nova. Né? Então, quem está pensando em vir, né? Principalmente para quem quer ficar aqui para sempre, né? Imigrar, nós temos que, é como se estivesse nascendo de novo. Né? Exatamente, nossa, total. Sei. Então a gente tem que saber, isso não vai ser nenhum prejuízo, né, para os alunos que estão vindo, para as pessoas que estão vindo. Eu não me sinto prejudicado, até porque as empresas, elas olham muito a experiência profissional do aluno e o nível de inglês. Sim. Então, normalmente, o que vai servir para a pessoa vir para cá é justamente ela entrar no mercado de trabalho, conhecer um pouco de como é que é a realidade do mercado canadense, como é que são as empresas aqui. Isso faz com que as pessoas consigam ter um bom start aqui no Canadá. É uma combinação, né? Isso é verdade. O vocacional, ele tem alunos nossos que eles falam, eu sempre passo a opção de pós-graduação, mas eu tenho interesse no vocacional por isso, porque às vezes ele não teve, a graduação dele faltou algo que ele não teve, por exemplo, na administração. Então ele quer fazer assim um vocacional para complementar e é um programa mais enxuto. Enfim, cada programa tem suas vantagens e o perfil de aluno também diferencia bastante, né? E acaba sendo uma boa oportunidade para os alunos com esse programa de co-op. O que é o co-op? Né? Às vezes eu vejo em vários programas, vários colleges oferecem co-op, mas o que é isso? O co-op, na verdade, é como se fosse um estágio obrigatório dentro do programa. Então, é uma oportunidade que os alunos têm de não vir para a escola, não vir aqui para o college, e ele só vai trabalhar. Né? Ele não vem para cá, para justamente ter esse componente, essa experiência de trabalho dentro do programa para que ele possa ter uma formação completa. A experiência acadêmica que ele vai ter aqui em sala de aula e também a parte de experiência no mercado de trabalho para que ele possa ter um bom complemento e esteja formado, né, com as duas experiências. E o mais interessante dos nossos alunos é que a gente tem parceria com as empresas, né? Então as empresas nos procuram, as empresas vêm até nós para que a gente possa fazer a colocação dos alunos nessas empresas. Então nós temos um departamento de co-op aqui, né, para que a gente possa selecionar os alunos e mandar para as empresas para que elas possam ter essa experiência. Então, esse departamento, ele faz toda uma análise do perfil de cada estudante, né? Então, o que ele já... Independente do programa que ele está fazendo, é feita uma análise. Então, o que você já estudou no Brasil? O que você já trabalhou no Brasil? Identifica esse perfil e esse departamento de co-op ajuda o estudante a identificar qual a potencialidade do seu perfil no mercado canadense. Certo. E aí fica muito mais fácil também de fazer a colocação nas empresas. Então, identificando o perfil, depois nós fazemos o quê? Nós fazemos uma preparação desse estudante para o mercado de trabalho. Então, como fazer um resumé, né? Que é totalmente diferente do que a gente tem no currículo no Brasil. Né? E não adianta fazer um resumé e sair disparando para todas as empresas, porque dessa forma também você não vai conseguir nada. Né? Porque cada resumé é de acordo com aquela empresa. Posição, né? Então isso é bem diferente do que é. Porque no Brasil o que a gente faz? Né? A gente pega tudo que a gente estudou, tudo que a gente trabalhou e manda para todas as empresas que a gente já ouviu falar. Aqui não adianta nada. Eu já fiz isso porque eu não tive essa preparação da West, mandei e ninguém me chamava. Por quê? Porque meu currículo não estava preparado para aquela posição. Ele estava preparado como era no Brasil. Como é assim, outra cultura, né? O negócio é que as coisas funcionam de uma forma diferente e você tem que aprender para poder, né, em Roma como os romanos, né? E além disso tem a cover letter, né? Nós também auxiliamos os estudantes, não tem lá, né? que nem praticamente não existe. Então tem muitas aqui é obrigatório. Eu falo que a cover letter aqui no Canadá é como se fosse colocar o nome no currículo no Brasil. Se você não coloca, fica sem sentido, né? É muito importante. Então, e aquela coisa, né? Tem muita gente se preocupa, porque eu já sou mais velho, não vou ser colocado no mercado de trabalho. Isso é ótimo tocar nesse assunto. Então, aqui não tem isso, né? Então, aqui não se coloca nome, aliás, não se coloca sexo, não se coloca idade, não se coloca nada disso no currículo. Então, é muito tranquilo na hora de se aplicar uma vaga, porque isso não vai ser levado em consideração.
né? Então, realmente seus skills, a sua formação acadêmica, a sua experiência profissional, ele quer saber das suas habilidades, o que você tem de experiência para agregar e é isso, para trazer para a empresa, né? Além disso, nós fazemos a simulação de entrevista com os alunos. Ótimo, também. Então, além depois dessa preparação do resume, da cover letter, nós fazemos simulações. Então, tem um dia que todo mundo vem aqui de terno, tudo como se fosse uma entrevista, para justamente um a um, né, nós fazermos uma entrevista de emprego, simular uma entrevista de emprego, para que o aluno ele fique mais confortável na hora que ele for na empresa fazer a entrevista. Porque fazer entrevista, imagine, né? Você tá aí no Brasil já é difícil, a gente fica nervoso normalmente. Na nossa língua que a gente domina tudo, já é difícil. Imagina no inglês, principalmente para quem está chegando, porque as pessoas que vão fazer entrevista aqui, elas vão começar a fazer entrevista depois de 4 meses que elas estão aqui, né? Para essa posição do co-op. Fora para os trabalhos, desde o início que ele já pode trabalhar. Mas essas vagas que normalmente, para quem vai fazer uns programas que são mais relacionados a escritório, são entrevistas mais completas do que trabalhar no Starbucks ou trabalhar no restaurante, né? Então, exige um pouco mais de preparação do estudante para que ele possa fazer essa entrevista. Então, fazemos simulações. Então, quais são as perguntas frequentes que o entrevistador faz? Quais são as perguntas que quem está sendo entrevistado, o aluno, no caso, tem que fazer para o entrevistador? É completo, né? Você está oferecendo o programa de estudo, a parte teórica, a parte hands-on, a parte se preparar para a entrevista e lançar para o mercado de trabalho e com as parcerias, né? Então, assim, é bem completo, certo? Exatamente. Então, isso faz com que o aluno esteja preparado para o mercado de trabalho, esteja preparado para a entrevista, o que nos deixa muito tranquilo pela preparação de nós garantirmos a colocação profissional para todos os alunos. Então, todos os alunos nossos têm a colocação garantida. É claro, né? O estudante, eu sempre falo, né? Ele tem garantido, ele vai ter uma posição que é garantida por nós, mas a qualidade dessa vaga, né, vai depender também do esforço do aluno. Claro. Então não adianta ele ficar assistindo Netflix em casa esperando que isso não vai acontecer nada. A vaga vai chegar lá na portinha dele. Não vai, ele vai ter que participar dessas orientações que eu acabei de falar, tem que participar dos eventos, enfim, se ele fizer a lição de casa dele... É isso que eu falo, né? É simples assim, né? Faça a sua parte que o college vai fazer a sua. Então, cada um faz a sua parte e vai funcionar, né? Então não tem erro, né? Não tem erro nessa receita. Exatamente. Então quem aproveita toda essa preparação que a gente oferece, acaba conseguindo vagas melhores e, de repente, pode ser até uma possibilidade de ser uma porta de entrada para um processo de imigração que ele está aqui. Sim, isso é verdade. E algo interessante também do programa de vocês, que vocês, geralmente, os programas, que várias faculdades oferecem, colleges oferecem 1 ano de estudo, depois 1 ano de co-op. E o Van West faz um pouco diferente. Vocês vão dividindo em 4 meses, certo? 4 meses de estudo, depois vem o co-op, depois de volta. Como funciona na prática? Porque tem aluno que fala, mas peraí, Letícia, depois que eu entrei no mercado de trabalho, agora eu posso trabalhar 40 horas, eu tenho que voltar para a faculdade para continuar? Como é que funciona isso na prática? E a empresa vai gostar disso? Vão querer me contratar? Como é que funciona isso na prática? Eu também, quando vim trabalhar aqui na Van West, eu também questionei, eu cheguei até para a Alessandra. Eu falei, Alessandra, como é que funciona isso? Porque eu também estava acostumado... Você passou por um programa que era 1 ano, mais um. Então, aí você pensou, o que é isso, gente? Funciona isso aí na prática, né? Como é que funciona isso? Porque eu preciso estar confiante para falar para as pessoas, né, que isso vai realmente funcionar. Não, ela falou, não, funciona da seguinte forma, né? Então, o aluno, ele vai ter um semestre acadêmico aqui de 4 meses e depois ele vai ter um período de um mês de break, mais 6 meses de co-op e depois mais um mês de break. E depois ele tem um outro semestre acadêmico, onde ele vai ter que voltar para a escola. Então, resumindo, ele vai estudar e trabalhar 20 horas por semana durante 4 meses, depois ele vai ter um período praticamente de 8 meses trabalhando full time, que é esse trabalho que é garantido por nós, e depois ele tem um outro período de semestre acadêmico, onde ele vai voltar a poder trabalhar apenas 20 horas. Então, o que acontece é o seguinte, como as empresas conhecem muito bem o nosso programa, eles já entendem essa oscilação de horas que o aluno vai precisar fazer. Então, é uma oportunidade para o aluno fazer o período de co-op, né? E depois ele ainda continuar trabalhando na empresa, mesmo reduzindo as horas. Sim, então, o aluno, às vezes, ele não pode... no começo é que ele está trabalhando, vamos dizer, está trabalhando num restaurante, numa loja, ele pode... Depois do co-op que ele trabalhou no escritório, por exemplo, ele pode continuar trabalhando menos horas no escritório. E o que a gente tem percebido também, que depois desses 8 meses que o estudante está nessa empresa, vamos dar um exemplo de um escritório, a empresa, ela sente a necessidade de manter esse aluno. Já conheceu ele, já conhece, não quer deixar ele embora mais. Não quer deixar, por quê? Porque acontece, né? O aluno brasileiro, normalmente, né, é um aluno que vai dar o sangue para trabalhar, né?
E você sabe muito bem, né? Você está até mais tempo que eu aqui. O canadense, ele é muito, né? Faz o horário dele, ele vai embora. Ele não quer, né? Eu tenho minha família, tenho que ir pra praia fazer o piquenique, dá mais agora, né? No período de verão. O pessoal acaba indo pra praia. Deu 4 horas, ele larga tudo e vai embora. O brasileiro não. Por quê? Porque ele quer imigrar normalmente. Então ele vai dar o sangue para que ele possa ter uma boa experiência, que aquela pessoa possa, no mínimo, recomendar ele para uma outra empresa, porque ele está realmente começando a vida dele. Então ele vai dar o sangue. E o empresário... Isso supera as expectativas, né, do empresário. Né, então, olhando pelo lado da empresa, é super bom, porque eu estou pagando para o cara, né, para o aluno aqui, muito menos que eu pagaria para um profissional com essa qualificação que ele tem, canadense, e o cara está entregando muito mais que o canadense, né? Então, eu não quero perder esse aluno, esse funcionário. Então, muitas vezes, pode ser um momento que ele vai fazer uma oferta de trabalho para esse aluno e pode ser o início de um processo provincial de imigração dele. Porque é bem importante mencionar, né? Eu não sou consultor de imigração, nem posso dar nenhum tipo de conselho, mas eu posso falar do meu exemplo. Você, né? Você pode falar do seu e pode falar o que está vendo dos alunos da Van West, né? Que estão passando por esse processo. Porque pelo processo provincial, pelo menos nesse momento que a gente está gravando o vídeo, não sei, né, quando a pessoa vai ver, mas existe um processo provincial que o aluno, dependendo da experiência que ele tem do Brasil, ele recebendo uma oferta de trabalho aqui no Canadá, independente se for durante co-op ou não, ele pode já, daquele momento, aplicar para o processo de imigração. Então, isso abre muitas portas. Isso aconteceu comigo, acontece com vários alunos aqui. Não só brasileiros, mas de outras nacionalidades também. Sim. Então, isso acaba sendo uma excelente oportunidade, né, para quem já tem, principalmente para quem já tem bastante experiência de trabalho no Brasil, sei lá, mais de 4, 5 anos de experiência, principalmente em cargos gerenciais, porque ele vai ter muito mais facilidade de fazer uma colocação aqui. E para quem já tem experiência como essa no Brasil, certamente vai doar muito mais o seu sangue. Sem dúvida, sem né? verdade. Então, acaba sendo uma excelente oportunidade. Eu falo que é como se fosse um atalho, né, para quem consegue imigrar. Porque né, dando meu exemplo, né, porque aí eu posso falar mais claramente, eu fiz o programa de business, né, de 1 ano, e depois eu fazer o co-op, eu acabei procurando o co-op, acabei conseguindo o co-op aqui na Van West. Ah, sim, verdade. Nossa, verdade, agora eu lembro dessa história. Falei, você trabalhou antes da Van West? Foi na Van West que você veio fazer o co-op. Então, aí eu comecei a trabalhar aqui, o pessoal gostou do meu trabalho e me deu uma oferta de trabalho. Então, com essa oferta de trabalho, mais a experiência que eu já tinha prévia no Brasil, né, de pelo menos 2 anos, eu já juntei tudo e naquele momento, ainda como estudante, eu já iniciei meu processo de imigração. Então, o processo iniciou ali. Seu programa já estava tudo garantido com a sua residência permanente. Quando eu já terminei, já estava com a residência permanente encaminhada. Muito legal. Então, eu vejo como uma excelente oportunidade para quem tem principalmente para quem tem bastante experiência, e para quem não tem, é uma excelente forma de começar o Isso que eu falo também, para quem não tem, né? Que a gente tem alunos também, a maioria dos nossos alunos tem experiência profissional, já estão no mercado de trabalho, já tem uma graduação, mas tem uns alunos também que estão saindo agora do ensino médio e falam, Letícia, eu quero ter uma experiência, eu quero ter um ano sabático. E até mesmo para esse aluno que ele está saindo do ensino médio, quer ter uma experiência de estudo e trabalho, vai ser o primeiro emprego dele talvez, é excelente. Aquele intercâmbio de estudar e trabalhar é enriquecedor, né? Então, não importa se o aluno já tem experiência ou se ele não tem, se está terminando o ensino médio, é tão bom quanto, né? Eu fiz isso, então assim, eu posso dizer também por experiência, né? Eu fiz esse programa de trabalho antes mesmo da faculdade. Então, para todo mundo, né? Todo mundo ganha. Que funciona dos dois lados, né? Para quem está vindo já com experiência, que tem mais um plano de imigração, e também para aquela pessoa que quer ter uma experiência, né? Olhando o Brasil, né? Nós somos em 2019, olhando o Brasil com recessão, dificuldade de emprego, principalmente para quem está saindo da faculdade ou para quem é muito jovem, acaba sendo uma excelente oportunidade. Sair do Brasil, faz a experiência aqui, ganha mais experiência, certamente o currículo vai ficar melhor para quando você voltar para o Brasil num momento diferente, pode ser mais atrativo para as empresas te contratarem. Exatamente. Todo mundo volta com aprimorou o idioma, experiência canadense de estudo, colocou lá no currículo, fiz um curso fora, experiência de trabalho numa empresa canadense. Então, eu sempre falo para as pessoas, você vai voltar com um currículo bem diferente do que você trouxe. E nem só na parte de experiência de estudo e trabalho, não, né? A parte de vivencial, de conhecer outras culturas, morar em outro país, né? Mas aqui em Vancouver aqui tem todas as nacionalidades, um pouco de cada. E sobre os programas você tem também um programa da pós-graduação. Então, eles têm os vocacionais e ele também tem uma pós em supply chain agora, né? Isso, exatamente. A gente está com um programa de supply chain, que é um programa que está tendo início esse ano. É um programa que tem bastante demanda, né? Desde que a gente iniciou, a gente tem muita procura. Por quê? Principalmente porque é uma área de bastante interesse de diversas pessoas que estão ali no Brasil ou diversos países.
E também porque aqui em Vancouver tem muita vocação para isso, né? Então existem muitas empresas trabalhando nessa área de logística, de importação e exportação, distribuição de produtos, que envolve tudo isso, né? O supply chain envolve desde a produção do produto até a entrega para o cliente final. Então tudo isso envolve o supply chain. Então todo mundo que quer trabalhar nessa cadeia de suprimentos está elegível a fazer esse programa. E aqui nós temos o maior porto do Canadá, sim, né? Exatamente. Eu estava pensando no porto quando você começou a explicar aí. Então, ou seja, é um programa que o aluno sabe que ele vai encontrar uma oferta de emprego aqui. Ou no estágio, ou naquelas 20 horas, porque as 20 horas são livres, né? Você pode trabalhar onde você quiser. Então, até mesmo durante o programa de estudo. A gente falou sobre os programas da faculdade. Vamos falar sobre um pouco de inglês também, porque eles têm programas de inglês também. Então, se o aluno não, eu não quero trabalhar não, só quero estudar, só quero aprimorar o idioma. Vocês têm aqui em Vancouver e vocês têm em Kelowna. Vancouver, todo mundo já sabe, né, que muitas pessoas já conhecem Vancouver, a gente posta vídeo, foto, já é uma cidade bem conhecida. E Kelowna? Por que um aluno escolheria ir para Kelowna e não para Vancouver? Kelowna é um destino que eu mesmo nem conhecia, né? Antes de vir para cá. Eu tinha ouvido falar só em Kelowna, mas não tinha a menor noção do que era. E quando eu fui para Kelowna, né, quando eu comecei a trabalhar aqui na Avon West, eu fiquei encantado. Por quê? Porque é uma cidade onde ela tem tudo. Apesar de ser uma cidade de 170 mil habitantes, porque quando a gente está no Brasil, a gente pensa numa cidade de 170 mil habitantes, fala, não tem nada, só tem igreja ou Correios e só, né? Só tem isso, não tem nada. Não, é uma cidade que tem tudo. Tem shopping, tem vida noturna, tem lojas, enfim, tem tudo que uma pessoa precisa, né, para ter uma boa experiência. Eu indico muito Kelowna, porque, primeiro, aqui Kelowna é conhecida como a Califórnia do Canadá. Né, porque é uma região onde tem vários lagos, né, principalmente o Okanagan Lake, que é um lago de 110 km de extensão, onde muitas pessoas vão passar as férias. Então, a pessoa que mora aqui em Vancouver vai para Kelowna passar as férias. E pessoas de diversas cidades dos Estados Unidos também sobem para justamente curtir os lagos lá. Né? Então, tem muitas atrações. E no inverno, né, nós temos lá existem 2 estações de esqui. Então, pessoas também vêm esquiar e acabam tendo essa atração, tanto no verão quanto no inverno. Atividade para todas as épocas, né? Kelowna também tem um aeroporto internacional, então a pessoa ela não precisa vir até Vancouver para ir para Kelowna, ela pode sair sai de São Paulo, né, do voo da Air Canada, por exemplo, chega em Toronto, de Toronto ela pode vir e ir direto para Kelowna, né? Não precisa nem passar por aqui. E é uma cidade que eu indico para aquelas pessoas que querem fugir um pouco do brasileiro, ou mesmo para quem tem um período curto para fazer o inglês, né? Eu preciso de inglês para o meu trabalho, eu preciso aprimorar porque vai vir uma comitiva de outro país, eu preciso me comunicar em inglês, ou minha empresa vai começar a exportar, enfim, alguma necessidade que a pessoa tenha para aprender inglês, ela só tem um período mais curto. Por quê? Porque lá praticamente não existe estrangeiros como acontece aqui em Toronto ou Montreal. Então a pessoa realmente ela vai focar no inglês, ela não vai ter condições de falar português. Imersão no idioma inglês mesmo, porque Vancouver e Toronto, né, que são as maiores cidades, é muito... A pessoa chega aqui e fala assim, olha, mas eu vim aprender inglês, mas eu conheço gente que é canto, e você vai... Onde você passa, as pessoas estão falando outros idiomas, cadê o inglês? Cadê o canadense? Exatamente, né? Então as pessoas sentem muita falta. É claro que na escola vai falar inglês, claro, porque a gente tem a política de falar inglês aqui, mas quando a pessoa sai na rua, ela vai ouvir outros idiomas. Exatamente. Então, isso não acontece muito em Kelowna, porque então, praticamente eu falo que é o lugar que no Canadá que eu mais vi loirinho de olho azul, é lá, né? Porque não tem, realmente é o canadense que não é o novo canadense. São canadenses que já estão há 2, 3 gerações pelo menos. Então são nativos, né? Então você tem mais contato com os nativos. Então é uma experiência interessante, né? Então as salas de aula são menores lá também, sim. Então o contato com os professores são mais próximos. As nossas casas de família, né? Porque nós temos o serviço próprio de acomodação. Então são famílias também que são mais acolhedoras, tem famílias lá que levam, às vezes quando eu vou para lá para conversar com os alunos, minha família levou a acampar esse final de semana, minha família levou para passear. Isso é uma coisa que acontece em cidades como Kelowna. Menores, Aqui em Vancouver não vai acontecer isso, né? Ele vai te dar as refeições e básicas, porque aqui é muito mais negócio, né? A questão de acomodação. Lá não, é uma coisa mais vocacional, eles têm interesse de receber, de dividir essas culturas. Aquele intercâmbio de quando a gente era adolescente, né? De que você vai ficar na casa de uma família que vai te acolher, que vai te pegar a sua mão, te levar para passear no final de semana todo, né? Então o acolhimento é diferente. Então para quem quer ter uma experiência um pouco mais de imersão mesmo na cultura canadense, eu indico 100% Kelowna. Você mencionou estudo-trabalho, vamos voltar um pouco para estudo-trabalho, mas eu queria saber quais são os programas que vocês oferecem
e os programas que o brasileiro mais busca de estudar e trabalhar, os profissionalizantes, os vocacionais. Não, legal. Nós temos diversos programas aqui dos programas vocacionais, né? E com diversas durações também. Então, começando pelos menores para os maiores. Então, nós temos um programa menor que é o Cross Cultural Business Communication Diploma. Esse é um programa de 6 meses. Então, para aquele estudante, eu não tenho muito tempo para ficar fora, meu interesse não é migrar, é realmente ter um certificado internacional, ter um diploma fora do país, porque isso é importante para minha carreira, para minha constituição aqui. Eu tenho vendido, né, nós temos oferecido muito esse programa para alunos de graduação, por exemplo. Então, para alunos que querem fazer um semestre, parar um semestre, trancar um semestre, eles vêm para cá, né, fazem essa experiência com a gente. Olha, então, são alunos de relações internacionais, de turismo, administração, comércio internacional, principalmente, mas pode ser de qualquer um. Eles vêm para cá, fazem esse programa, que o Cross Cultural nada mais é do que você aprender a negociar com pessoas de culturas diferentes. Então, ele acaba sendo muito interessante para diversas áreas, não só para essas, mas para diversas. E esse programa, o aluno ele consegue estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, é um programa de 6 meses, né? Na verdade, ele tem um pouquinho mais de 6 meses, o que permite que o aluno ele aplique para o visto que dê permissão de trabalho para ele de 20 horas por semana. Então, ele pode trabalhar durante o dia e à noite ele vem e estuda aqui com a gente. Certo, os horários aqui são sempre de 3 às 9. Isso mesmo. Certo. Então, as aulas aqui, para todos os programas, são das 3 às 9, o que é de segunda a quinta-feira. Segunda a quinta, isso é muito bom também, nem que falar essa parte. A sexta está livre. Sexta livre para viajar, passear, ou trabalhar, ou estudar, né? Mas sempre tem opções. Exatamente. Então, esse é um programa muito legal para quem quer ter essa experiência. Aí nós temos outros programas maiores. Então, o outro programa que a gente tem é o programa Professional Customer Service, que é um programa de 8 meses. Esse é um programa que ele vai ter um semestre acadêmico e vai ter um semestre de trabalho, de co-op, né? Que é o nosso garantido por nós, né? Certo. Então, ele vai poder estudar. Esse programa é interessante para aqueles estudantes que querem ter uma experiência de trabalho aqui também, né? E querem um programa maior, principalmente relacionados a atendimento ao consumidor, que pode ser num hotel, pode ser num restaurante, pode ser numa loja. Qualquer coisa relacionada a atendimento pode ser interessante para esse estudante. Ou mesmo para quem vai fazer marketing, né? Essa parte mais de vendas também acaba sendo bem legal. O outro programa que a gente tem, que é aí são os programas mais interessantes para os brasileiros, pelo menos são os mais procurados pelos brasileiros, são os maiores. Os brasileiros acabam procurando os programas maiores. Que aí vem o programa de Business Management, que é um programa de 15 meses, tá? Nós temos o programa Commerce Marketing, que é um programa de 26 meses. Ótimo. Tá? E nós temos os programas de pós-graduação na área de Supply Chain, né? Que aí são programas para quem é bacharel em qualquer área, não precisa ser área relacionada de turismo ou de logística, administração, nada disso. Qualquer bacharelado pode se inscrever para esse programa. Tá. Então, nós temos 2 versões. Nós temos o Certificate, que é um programa de 15 meses, tá? E temos o Diploma, que é um programa de 28 meses. Tá. E é legal para falar também que os programas de pós-graduação, a gente também garante a colocação profissional para os alunos. Muito bom, tá. Então, isso acaba sendo bem interessante. Independente do que eles escolherem, se eles estão em boas mãos, certo? Exatamente. Bom, vou agradecer. Muito boas as informações, explicações. A cada college que eu vou que tem tudo diferente, tudo muda, né? E uma coisa legal que você falou aqui, quando você estava explicando sobre os 8 meses, que ele tem uns 6 meses de co-op, e tem os intervalos, né, os breaks, que o aluno no break é que ele trabalha full time, então realmente são 8 meses trabalhando, né? Ele acabou de chegar, vai estudar durante um período e depois já entra no trabalho. Isso é muito valioso para um aluno que quer ter experiência, que quer também, né, ter a parte a financeira, ganhar dinheiro enquanto eu estou aqui no Canadá, né? Então são várias oportunidades e é muito positivo. Para terminar, eu queria te perguntar sobre os alunos. Você mencionou alguns alunos que vocês acompanham, como é que tem sido, né? O que eles falam para vocês? Os mais alunos que estão trabalhando e estudando, porque isso é muito importante. Tem muita gente pergunta pra gente, Alice, mas eu quero fazer esse programa aqui. Eu sei que não é elegível para GWP, mas eu tenho interesse em migrar. O que você acha? E eu também conheço muitas pessoas que fizeram programas, né, similares, encontraram suas vagas e estão aqui, como você também. Então, como tem sido assim, o feedback dos alunos que você conhece, que você tem acompanhado, não precisa ser só brasileiro, pode ser também de outras nacionalidades, o programa de estudo e trabalho que vocês oferecem da Van West? Eu vejo que acaba sendo uma grande vantagem. Eu vejo alunos que realmente levam a sério, porque tem alunos que também não levam a sério, né? Tá passeando. Que vão aqui e acabam não fazendo a lição de casa no sentido de se preparar para colocação profissional. Mas o que eu tenho visto é que aqueles alunos que chegam preparados, né, eles têm conseguido boas colocações no mercado. Muitas vezes até relacionado com a experiência que ele já teve no Brasil.
né? Então isso ajuda muito, né, para o processo de imigração provincial, por exemplo, que é aquilo que eu estava mencionando antes. Sim. Então nós temos diversos casos, por exemplo, a gente tem engenheiro que veio estudar com a gente, que conseguimos uma colocação num escritório de engenharia. Olha só. É uma área regulamentada, mas ele pode trabalhar no escritório de engenharia sem problema nenhum, só não pode assinar como engenheiro os projetos. Arquitetos da mesma forma, advogados também trabalham no escritório de advocacia. Tem várias experiência com profissionais de áreas diferentes que vocês têm. Isso, tem o pessoal que trabalha com marketing, trabalha no escritório de marketing. Enfim, depende muito do background da pessoa, do que ela já tem de experiência. Mas sim, nós temos conseguido colocar as pessoas nas áreas que elas têm. Ótimo, que essa pergunta também sempre. Você acha que eu vou conseguir trabalhar na minha área? Eu sempre explico que no começo, né, a gente passou por isso. Você acabou de chegar. Ninguém te conhece, então o primeiro emprego nem sempre vai ser na área, né? Aliás, eu digo que o mais comum é que não seja, né? É claro que também, não precisa também pensar que não vai ser na área, né? Claro que pode também ser, né? Tudo pode acontecer, mas sempre vem com essa mente que você acabou de chegar. Mas a long term, né? Ele vai conseguir entrar no mercado e ele tem uma grande chance de entrar na área dele, né? Então isso que acho que é o principal, porque essa é uma dúvida que é muito recorrente, então é bom a gente responder que ele está aqui, ele está vendo, ele está acompanhando os alunos. Não, eu posso dar um exemplo. Eu tinha muita experiência no mercado de trabalho, eu era dono de empresa, então isso não me furtou, né? Eu fui trabalhar aqui numa churrascaria, cortando carne, eu fui trabalhar vendendo cartão de crédito numa loja, eu fui trabalhar no hotel de madrugada, enfim, eu fiz vários trabalhos aqui que as pessoas têm que saber que isso pode acontecer. Não dizer que esse é o caminho para todo mundo, não é, mas pode ser um caminho. Eu acho que normalmente as pessoas têm que estar abertas, a ter esse tipo de experiência quando chega aqui. E não é demérito nenhum. Eu acho que assim, é uma excelente oportunidade, pelo menos dessa forma que eu enxerguei, de ter uma oportunidade de trabalhar numa coisa que eu jamais ia trabalhar de novo no Brasil. Você vai aprimorar outras skills, né? Tem soft skills. Muito obrigada por receber. Imagina, obrigado pela oportunidade de falar para vocês. Eu fico à disposição. Qualquer dúvida que tiverem, contato pessoal, né? A Leia, o pessoal da Melo, todo mundo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.